Bandidos soltos, prisão de pessoas inocentes, ameaças a cristãos, falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes, polarização, guerras, pessoas se sentindo cachorro, pessoas se sentindo como árvores, homens velhos se dizendo crianças e até animais que estão sofrendo com o fim dos tempos. Parece exagero isso ou será que eu estou falando da mesma coisa? Será que você também tem pensado sobre essas coisas que estão acontecendo ou isso é paranoia minha? Bom, tudo isso é um fato hoje e a gente está vendo cada uma dessas coisas acontecendo e sem que ninguém reaja. Muitas pessoas me perguntam, Rico, por que a gente está com um homem que fez o que fez e ainda está na liderança do nosso país? Por que Deus deixou? Essa era uma pergunta que eu também me fazia e eu também tenho feito muito essa pergunta. Mas olha só, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rico Rocha e é um prazer ter você aqui no canal. Com certeza a tua presença aqui vai fazer muita diferença. É por sua causa que eu estou aqui. Senão eu nem estava gravando vídeo. Vou gravar vídeo para quem, né? Se não for para vocês. Então assim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo e esses vídeos que tem aqui no canal vão fazer muita diferença na sua vida, vão te levar muito mais além em Deus. Tudo que eu falo aqui não é o que eu acho, é o que está na Bíblia, é Bíblia. Então eu só coloco as coisas aqui à luz da Bíblia para a gente jogar isso para fora. Eu não sei se você sabe, nunca na história do Brasil houve um governante, um líder de uma nação, da nação brasileira, que colocou Deus acima de tudo, num lugar de destaque. Se eu perguntar para algum brasileiro e outras pessoas no mundo onde elas gostariam de morar, é quase unânime que todo mundo fala Estados Unidos. Mas por que tanta gente gosta dos Estados Unidos? O que tem de bom, cara, nessa parte das Américas que o pessoal fica vidrado lá, todo mundo quer ir morar lá? É bem simples e eu vou te explicar agora. As coisas lá funcionam e praticamente tudo lá é bom. A economia lá anda muito bem, as coisas lá você consegue comprar com facilidade e você tem bastante segurança, apesar de, obviamente, nenhum lugar ser perfeito. Mas eu só vejo uma explicação. Deus. Ué, mas o que Deus tem a ver com isso? Tem tudo, bebê. Tem tudo a ver. Se você estudar a história dos Estados Unidos, você vai ver que desde sempre eles foram protestantes. A história dos Estados Unidos é protestante. Vários hinos, vários louvores, é tudo cristão, é tudo de forma protestante. Quando você vê um lugar que ama a sua bandeira, sua pátria, seus valores, seu Deus, isso faz com que esse lugar cresça de forma exponencial. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, que se chamava Billy Graham, morreu com quase 100 anos, ali, se eu não me engano, 100 anos, ou perto de completar 100 anos. O cara viveu uma vida longa ali, tranquila, de paz. Ele simplesmente orou e orientou quase todos os presidentes dos Estados Unidos. E até a rainha Elizabeth, ele foi lá falar com ela, orientá-la de várias coisas, achavam ele um homem incrível. Outros no mundo tiveram também contato com esse homem de Deus e foi formidável. Quer acabar com o país? É bem simples, acaba com os princípios. Se você acabar com os princípios, certamente esse povo ele não vai conseguir se propagar. Só chegamos até aqui como seres humanos porque a gente viveu princípios. Pega umas leis assim, para você ter uma ideia, tira as leis. Tira os princípios judaico-cristãos e você vai ver o fim da humanidade em 2 palitos. Pensa que uma pessoa sem regra, sem limite, agora pode tudo, nada é de ninguém, não temos lei, pronto, vai tudo pro saco. É rápido isso. O princípio do direito, da Constituição no Brasil e no mundo, elas vieram simplesmente de um lugar muito interessante, a Bíblia. Quando a gente pensa que não existe mundo espiritual, e que é apenas o homem fazendo as leis, vivendo a sua vida, a gente está muito enganado. Para você ver, existe magia negra, existe trabalho de bruxaria, existem espíritos que mexem em coisas, existem demônios, existe um monte de coisa que são espirituais, mas para muita gente não existe isso de mundo cristão. Essas outras coisas, tudo bem, existe, mas o mundo cristão é só ir para a igreja, só ler a Bíblia, não tem nada a ver com isso. Eu te digo que o mundo espiritual é real e tudo que fazemos conta. Espiritualmente, os Estados Unidos é um país abençoado, mas as coisas estão mudando, tá? Até por lá, até nos Estados Unidos, as coisas também estão mudando. E não só lá, está mudando no mundo inteiro. E isso evidencia uma coisa, Jesus está voltando. E é aqui que eu te respondo a pergunta, por que temos um ex-condenado no poder? Essa pergunta é bem simples de responder. Deus permitiu. Não sei se você sabe, mas existe a vontade permissiva de Deus
e existe a vontade absoluta de Deus. Eu sei, cara, nunca se orou tanto no Brasil, nunca se jejuou tanto no Brasil, nunca se foi tanto para o monte, nunca se clamou tanto, nunca se chorou tanto, nunca o brasileiro pediu tanto para Deus por um resultado de uma eleição como em 2022. Aqui no Brasil e no mundo não é diferente. O povo está orando, o povo está clamando por tempos melhores. Aí você me pergunta, Deus ouviu? É claro que Deus ouviu. Mas os planos de Deus não são os nossos planos. Eu também vejo muitas pessoas falando dos planos de Deus. Eu vejo muito dos planos de Deus se materializando no deserto. Ou seja, muito provavelmente a gente vai sofrer para que possamos nos unir e clamarmos de forma uníssona. Ou simplesmente isso faz parte da vinda de Cristo e a gente não tem nada, não dá para fazer nada, a gente não tem como agir para mudar nada disso. Deus é quem está comandando e a gente precisa respeitar isso. Sim, temos que orar, temos que buscar, mas a gente tem que entender que a vontade dele é absoluta e a vontade permissiva. Então ele está fazendo a vontade dele sempre. Nesse caso, confirma-se o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse 2 diz, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Versículo 11 diz, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17, ao que vencer darei de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Enfim, a gente vê na Bíblia várias passagens que falam exatamente isso, tá? Passagens dizendo, aquele que permanecer, aquele que perseverar, aquele que ficar até o fim, permanecer fiel, terão a salvação. A gente está vendo uma imensidão de pastores que juram que são cristãos e que estão pregando a verdade que os outros pastores é que são os falsos pastores. Exemplo disso é o Caio Fábio, Ricardo Condim, Ed Renekiewicz, Kleber Lucas e companhia. São pastores, entre aspas, pastores de esquerda, pastores progressistas. São pastores que acreditam que a Bíblia está errada, que ela precisa ser reformulada, reescrita para tirar os pecados que estão ali. Porque eles acreditam nesse Deus que ama tudo e que ama todos e todo mundo vai para o céu. Eu sempre digo que a polarização ajudou muito a gente conseguir discernir quem é e quem não é cristão. Hoje em dia, graças a Deus, é muito fácil a gente saber se um pastor ele é um pastor sério ou se não é um pastor sério. Se vier com esse papo progressista de esquerda de que Jesus era comunista e que a Bíblia precisa ser reescrita, assim como a pastora Xuxa disse, eu já vejo na hora que essa pessoa não tem nada de cristão. Cara, pensa nisso. Não tem como ser um cristão progressista. Aliás, o progressismo está tomando conta de várias igrejas no mundo. Isso é um fato que está se alastrando como gafanhotos. O fato que isso também faz parte desse tempo que a gente está vivendo, tá? Esse tempo de volta de Cristo, isso tudo faz muito sentido. É necessário que venham sim os falsos profetas para que se cumpram as Escrituras. E se você lê a Bíblia, você sabe que isso é verdade. O que vai diferenciar os cristãos do que dizem ser cristãos é o quanto de Bíblia a gente sabe, é o quanto de Bíblia a gente lê, é o quanto a gente se dedica à palavra de Deus. E é isso que vai nos fazer perseverar fiéis até a vinda de Cristo. Se permanecermos fiéis, não será fácil. Até o fim, então receberemos a tão sonhada frase de Jesus em Mateus 25, 21. Ele diz, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não se render às ideias progressistas vão depender de estarmos firmes à palavra. Essa ideia de que não existe pecado e que Deus é só amor e não tem consequência para os pecadores fará toda a diferença. Resistir aos ataques e ficarmos firmes será crucial para esse tempo. A Bíblia diz em Atos 5,41 que quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Eles apanharam e mesmo assim estavam felizes por terem sido achados dignos de sofrer por Jesus Cristo. Que isso possa ser assim também na nossa vida.
que não importa o quanto Satanás nos afronte, o quanto as ondas soprem e o quanto esse pessoal fale, pressione, assim como era nos tempos de Jesus, que a gente possa permanecer fiéis, que possamos permanecer firmes em Cristo, que possamos permanecer firmes na palavra de Deus, porque essa palavra é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar para Deus nos fortalecer nesses tempos sombrios, onde a gente sabe que não vai ser fácil. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é a palavra de Jesus para nós. Não vai ser fácil, mas é possível. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos, vem sobre nós, Espírito Santo, molda os nossos corações e fala com a gente na palavra para que possamos aprender de Ti e saber aquilo que devemos fazer. Pai, clamamos pela Tua presença, pela Tua graça, clamamos pela Tua Shekinah, pela Tua essência na nossa vida, por essa essência que entra no nosso coração e nos faz permanecermos na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que é possível. Vem sobre nós, fala com esse meu irmão, com essa minha irmã, que eles possam avançar em nome de Jesus, que possamos em Cristo avançar, Pai, para uma vida de graça, uma vida de bênção, para uma vida onde, Senhor, apesar de não ser fácil, apesar do mundo não aceitar, que possamos permanecer falando da Tua palavra. Em nome de Jesus, ser conosco. Amém. Glória a Deus. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, vai ser bênção para a sua vida, eu tenho certeza. Compartilha esse vídeo com no máximo 2 pessoas, no mínimo, né? No máximo não. Compartilha com no mínimo 2 pessoas. Se quiser compartilhar com 10, com 20, não tem problema nenhum, tá? Mínimo 2 pessoas. Pode ser? E o like? Já deu o seu like? Ah, o like é importante para o vídeo saber aqui, os algoritmos saberem que esse vídeo é importante, é interessante para a gente divulgar. Beleza? Que Deus te abençoe. Fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.